Vai começar? Não, pode começar, pode continuar. Ah, É pode assim. falar? Ah. É? Aí você teve uma reunião na tabacaria e aí? Isso, eu tava numa reunião na tabacaria lá, aí o cara que eu tava fazendo reunião, tipo, acabou a reunião, ele teve que ir embora, só que o meu charuto ainda tava lá. Eu falei, vou terminar de tomar esse charuto aqui, né, pô, de fumar esse charuto. Ele tava lá ainda tinha pra fumar. Vou terminar, poxa. Mas a reunião era na tabacaria, mas não pro negócio de uma tabacaria, não é, né? Não. Não. Era Ok. pra falar sobre negócios em geral. Só que é um clube, essa tabacaria. É um clube, tipo, você paga anualidade pra fazer parte e tal. E aí esse cara tem anualidade, ele ia estar por lá e ele me chamou pra ir lá. E eu falei, pô, bom que eu gosto de charuto, eu gosto de fumar um charutinho, de tomar um uísque, vamos lá. A gente já entra no modo happy hour já. A gente já entra no modo happy hour, exatamente. E pessoal, aqui a gente está no CEO's Grind do Jay e do Wes. Quem vocês veem na sua tela, um pouco mais jovem que o Wesley, é o Felipe de Castro Leão. O Felipe, ele é. O que você é, Felipe? Além de ser muito talentoso, com uma experiência fantástica no mundo financeiro do Brasil, fala um pouquinho, qual que é o seu mojo? Então, hoje eu sou advisor de empresas e startups e eu sou consultor de fundraising. Então, contando um pouquinho da minha história aí, rapidamente no mercado financeiro, eu já trabalhei em gestoras de ativos alternativos, eu já trabalhei com venture capital. A maioria da minha experiência foi estando do lado da mesa de buy side, né, de ser o cara que decide se vai investir no projeto X ou Y e o porquê estar Uhum. investindo nesse projeto X ou Y. E depois de reparar, estando desse lado da mesa algumas vezes, que o sell side, né, o outro lado pedindo investimentos, a grande maioria das vezes, muitas vezes encontrávamos projetos muito bacanas, projetos super interessantes, mas não tinha preparo do outro lado, assim. Então, era um preparo que atrapalhava a negociação, que trazia insegurança para investidores, Uhum. uma falta de transparência, de clareza com os números, diversas questões assim, que às vezes até a gente usava a nosso favor, né, para conseguir diminuir um pouco o valuation, enfim, coisas do tipo. E depois de muito tempo nesse trabalho, eu decidi ir para o outro lado, que eu falei, cara, eu quero ajudar essas pessoas, esses business, Uhum. que estão tentando captar recursos e tanto crédito quanto equity estão tentando captar recursos e estão tendo dificuldades. E aí eu decidi entrar nessa como autônomo, né? Eu tenho a minha consultoria de fundraising, então hoje eu sou um advisor de fundraising aí para empresas pequenas e médias, até grandes, mas quando chega num patamar muito grande, aí tem diversos advisors com escritórios de 15 pessoas e tudo mais, que beleza, essa pessoa não precisa tanto da minha ajuda assim, sabe? Eu Uhum. quero focar naqueles que precisam. E é isso, esse é o meu momento assim de carreira, nisso que eu estou trabalhando e um pouquinho do meu histórico aí, que tem mais ou menos uns 10 anos de história. Apesar de eu ser novo, eu comecei cedo. Ah, claro. Não, eu acho que assim. Eu conheci o Felipe faz o quê? Uma semana e meia, mais ou menos, né? Quando eu cheguei no Brasil. O Eric, que é meu sócio na franquia de Airbnb chamada Studio House, ah, estava procurando advisors exatamente com esse perfil que tem o Felipe, que tem essa experiência de fundraising, né? De sentar na mesa do outro lado e saber, bom, esse é o tipo de estrutura, esse é o tipo de investidor que vai estar interessado nesse produto por uma razão ou outra. Então essa foi a experiência e o Eric fez um trabalho fantástico de conhecer o Felipe. E o Felipe está numa fase da carreira dele que é, assim, foi uma com uma maturidade, você falou da idade, né? Mas uma maturidade em termos de, olha, eu tenho essa carteira de experiência, vamos dizer, eu provavelmente estou usando a expressão errada, mas eu tenho essa experiência, mas tenho a maturidade de falar assim, é assim que eu vou guinar e vou tomar, e não, vou tomar o próximo passo, né? Eu diria que você está tomando, ou tomou uma decisão, né, da sua empresa de consultoria, de ser CEO do seu próprio destino, eu diria no mínimo uns 5 anos mais cedo do que muita gente que eu conheço, né? O que é fantástico, né? Então, super empolgado e eu sempre eu falo pro Wesley que eu gosto de trazer guests, né, pro podcast que tem esse perfil aventureiro, que tem esse perfil que tem grit, que tem o perfil que tem a criatividade e toma conta da sua própria carreira, né?
Então acho que isso é super importante. Então eu vou te perguntar, como é que você falou assim, mano, eu vou realmente, sabe, jump, né? Você vai take the leap of faith, né? E nessa, Sim. como é que foi? Quem que falou? Vai nessa, Felipe. Quem que te falou? Nah, você tá louco, moleque. Você tá muito jovem pra esse tipo de coisa. Como é que foi? Então, foi uma coisa engraçada, assim. Tiveram dois momentos que eu decidi trabalhar como autônomo, só que num primeiro momento foi mais, né, um modelo muito comum daqui do Brasil, que é o contrato de PJ, né? Uhum, Muitas pessoas fazendo isso, que você tem um pouco mais de autonomia, mas é como se você fosse contratado da empresa ainda. Então foi uhum, o primeiro momento ali que eu decidi experimentar um pouco mais de autonomia, uma coisa nesse sentido. Eu trabalhava no Venture Capital, a gente tinha uma área lá de Value Creation, né, que é, ou seja, o portfólio de startups já investido, a gente tinha que entrar nesse portfólio já investido e ajudar eles a criarem valor, a crescerem, a se desenvolverem. uhum, Então eu entrei nessa posição que mais ou menos eu faço hoje, de ser um advisor, de ser um financial advisor para essas startups investidas. E depois de um tempo trabalhando nisso, o Venture Capital passou por algumas mudanças de sócio, de direcionamento, e eles falaram, cara, vamos ser um Venture Capital talvez um pouco mais tradicional. Não vamos ter uma área de Value Creation que olha para as startups. A gente vai ser mais ocasional mesmo, né? De olhar para esse portfólio e tentar ajudar. Não vai ser uma coisa com uma recorrência que era o que era feito. E aí, nesse momento, eu fiquei um pouco perdido ali naquela estrutura do Venture Capital. E eu falei, quer saber, eu vou voltar a dar consultoria para essas startups, porque elas precisam disso. Era uma coisa que eu via que fazia muito sentido. A gente estruturou FIDIC para startup, a gente fez muita coisa para ajudar eles. Então eu comecei autônomo, ajudando essas startups que eu já tinha conhecimento. Algumas eu decidi fazer um contrato de PJ, fazer um projeto de consultoria mais longo, ficar um tempo lá e etc. E foi um pouco depois dessa experiência de testar um pouco com esse mundo PJ, que eu comecei a falar, bom, acho que agora eu entendi as dores, eu já tive uma experiência de estar ali dentro dele, não numa cadeira de Venture Capital, mas numa cadeira de parceiro mesmo, né, de estamos juntos. E é ali que eu falei, cara, eu consigo montar um produto, né? Porque você é consultoria de pessoa, normalmente não tem um produto envolvido. E aí eu falei, cara, eu consigo montar um produto e eu quero decidir seguir minha carreira nisso. E aí foi aí que eu tive esse momento, que eu falei, o produto vai ser ajudar fundraising para empresas em geral, seja crédito, seja equity, seja a modalidade que for. E foi esse momento de leap of faith, igual você falou, eu gostei do termo, que eu olhei para a minha vida, eu olhei para o jeito que estava indo, eu falei, eu tenho dois caminhos aqui agora, três caminhos talvez. Ou eu vou buscar para fazer um MBA, qualquer coisa do tipo, e eu volto a estudar, ou eu volto a procurar emprego do tradicional, ou eu tento realmente começar a criar patrimônio para valer, né? Eu consigo criar uma estrutura, criar um equity, porque uma consultoria de só você não tem equity. Agora quando você tem uma empresa, você contrata pessoas, você começa a gerar caixa, você tem produto, você tem como se alavancar, a partir daí você está criando equity, você está criando patrimônio em cima disso. Então ali eu tomei essa decisão. E teve bastante inspiração dos meus pais também, sabe, Jay? O meu pai foi um empreendedor, é empreendedor ainda, mas eu digo foi assim, que boa parte da carreira dele foi criar e construir uma fábrica de equipamentos de raio-x no Brasil. Então ele montou a maior fábrica de raio-x do Brasil. Ele fornecia para Siemens e teve marca própria também, que ele fornecia para a marca própria dele. Ele foi 20 alguma coisa anos nessa empresa, até que ele vendeu para a Konica Minolta, que é uma multinacional japonesa gigantesca de imagem, né? Eles tinham operação no Brasil, mas não tinham operação de fábrica, né, para desenvolver produto. E eles acharam o meu pai uma boa entrada neles no mercado. E aí em 2015 ele fez essa venda.
Então, assim, a história dele com certeza sempre me inspirou a querer ter o meu próprio negócio, e mais do que querer ter o meu próprio negócio de uma coisa assim, por liberdade, mas dessa noção de criação de equity, né? De criação de patrimônio e de geração de negócios E como que você diria que você está criando? disso. Então você está falando que a empresa de consultoria sua e chama Unita, né? Unita ou Unitas? Unita, isso, exatamente, Unita. Unita, como é que era? Unita não sei o que lá, estratégia. Estratégia e finanças. Estratégia e finanças. There you go. E a união, né? A Unita vem de união, união de estratégia e finanças, né? Perfeito. E eu coloquei aqui como é que chama? Deixa eu ver se está aqui. Vamos ver se consigo fazer o share. Mas aqui está no LinkedIn, né? Então isso, tá aí Unita, Unita - Estratégia e Finanças. I'm gonna do my own follow. And but that's okay. E vocês têm e faz o quê? 2 anos você tá nessa, né? Isso, exatamente. Esses 2 anos aí eu já coloquei a Unita como parte também dessa fase experimental que eu falei que eu era PJ, né? Uhum. Então, essa fase experimental dela, eu ainda era Unita, né? Só que era uma fase inicial da Unita, antes dela ter um produto, e hoje ela tem um produto, que é essa consultoria de M&A, de fundraising no geral, né? E nós temos até 2 produtos, estamos desenvolvendo um terceiro com a Unita. Hoje a Unita ela tem a consultoria, que é a consultoria de planejamento estratégico. Eu entro no cliente por 6 semanas, 8 semanas, monto, desenho o planejamento estratégico todo dela junto com os funcionários, com todos os stakeholders da empresa. E depois eu entrego esse planejamento e faço um acompanhamento desse planejamento com o cliente. Eu tenho um outro produto. Só para confirmar, esse produto, esse pacote estratégico que você vai entregar e vai acompanhar, ele é focado em adquirir, right? And acquire investments for whatever goal they have. Perfeito. Não é uma consultoria operacional que você vai falar para ele como é que eles vão fazer o produto deles melhor. Não é assim. É como é que eles vão vender ou se pegar vender. recurso, se vender para pegar recurso para poder fazer o produto deles melhor. Então essa é traduzir o que eles fazem e escolher e ajudá-los, né? Escolher o avatar de investidor para o negócio deles, que conheça, para que aquela decisão entre eu conheci a sua empresa, eu conheci a sua marca e agora eu estou sendo parte da sua empresa, o que a Unita faz, do meu entendimento, por isso que eu fiquei tão empolgado com o que o Eric fez, é que você está encurtando o tempo que um startup guy like me, right? I can start any number of business. Qualquer número de, né? Vender hambúrguer, o que seja, né? It doesn't matter. Airbnb, a car shop, it does not matter. E eu posso desenhar, fazer todo operacional. Mas e aí? Quem que eu ligo para investir? Né? Qual que é o dinheiro perfeito para o meu tipo de investimento? Porque dinheiro tem muitas cores e muitas, né, denominações e juros. É muita coisa que vai naquele pacote. E uma pessoa que é um CEO que está acabando de começar, ela precisa de uma pessoa com uma cabeça como a sua, uma pessoa com esse tipo de experiência, porque aí você vai poder fazer a diferença já de início no seu negócio. Que tipo de investimento você precisa? Você precisa, você pode falar muito mais disso, mas foi o que eu entendi, tá mais ou menos certo, né? Tá perfeito, exatamente. O planejamento estratégico, a gente olha para coisas dentro da empresa e tal, mas não é muito aquela coisa de execução, é mais de entender, olha, um investidor vai querer que, vou dar um exemplo besta aqui, tá? Mas só para exemplificar. Olha, você está muito concentrado com a sua carteira de clientes, o investidor vai... Isso é um ponto de risco. Quais são agora os projetos que a gente pode desenvolver para dar uma diluída nessa carteira de cliente? Aí eu ajudo a pensar quais são as estratégias para fazer isso. Mas um pouquinho da porta para dentro só e mais porta para fora. Porque eu vou estar sempre olhando assim, se eu fosse um investidor, que eu fui, né, e sou ainda, mas se eu fosse um venture capital, um private equity, etc., que eu já sentei nessa cadeira, quais são os problemas que eu ia achar aqui, o que é que eu ia achar interessante e como que a gente faz para melhorar isso. Então esse é o produto de consultoria. E você falou uma coisa perfeita aí.
o investimento perfeito para o seu tipo de empresa. Porque tem diversas estruturas de mercado que dá para montar. Dá para fazer híbrido de dívida com equity, dá para entrar só equity. Existe o SAFE, que é muito comum nos Estados Unidos, né? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre ele aqui. Existem diversas maneiras de montar, tem como fazer Project Finance, então tem diversas maneiras de conseguir um investimento pro seu negócio. E a maneira correta, quem você vai buscar, é muito importante. E até o como você vai buscar ele, como você vai chegar nele, o que você vai falar, o porquê que você vai falar isso, tudo isso a gente coloca. A gente tem um canvas, mas é eu, né? Eu tenho um canvas, que é o canvas do M&A. Ao invés da gente fazer, igual tem o canvas de startups, né? O canvas business model, existe o canvas do M&A, que você tenta entender, olha, essa aqui são a minha receita, são meus competidores, ok? Mas quem são os meus possíveis compradores? Em que patamar de empresas eles normalmente investem? Então, uma coisa que já aconteceu, inclusive, com um cliente meu. A gente está lá, está conversando, eu entendi o modelo de negócio dele, falei, cara, nossa, sei de um comprador perfeito para você. Só que ele só compra se faturamento a partir de 30 milhões e com margem EBITDA de 30. Estamos nesse ponto? Não, não estamos. Queremos estar nesse ponto? Esse é um player interessante para comprar? Nossa, é o player perfeito. Então o caminho está óbvio. 30% de margem e chegar a 30 milhões de faturamento, ponto. Não tem mais caminho, né? É esse o caminho. O planejamento vai a partir daí, sabe? Então é um exemplo rápido que eu dei aqui, mas que exemplifica muito dessa rota. Você está no mudo. Eu diria, Felipe, que isso é um exemplo so important, é tão importante, porque o que você está fazendo é dar um objetivo bem centrado, que para alguém que está fazendo startup, que está equilibrando as prioridades de muitas pessoas, muitas decisões com recursos limitados, ela precisa essa claridade, para que ela tenha uma claridade de decisão, uma claridade de execução, que ela pode transmitir para a equipe dela, porque agora você sabe, o meu objetivo são 30 milhões, né? Ou, às vezes, é um objetivo até mais simples, fala assim, olha, o seu direct cost, né? Para o investidor estar interessado no seu negócio, ele tem que estar a 17, ou qualquer que seja o percentual. Sim. É bom para aquele tipo de negócio, né? Hospitalidade é né? Indústria é outro, equipamento de raio-x completamente diferente, né? Então tem aquela coisa. Então, assim, muitas vezes quando eu vou, no meu caso, né, que os meus investimentos, a maneira com que eu consegui adquirir o equity, o patrimônio, foi tudo, começando por real estate e agora em hotels, right? More or less. E consultoria é óbvio, but that's how we do it. But quando eu vou pro dinheiro, eu tento rápido, tipo, me dá dinheiro. Aí a pessoa fala, não, mas eu tento rápido por quê? Porque eu quero que a pessoa, normalmente o não, vem com um porquê. Duplo, né? Exato, perfeito. Então, no seu negócio, it is super important that you get to the no, you get to the answer quickly. And you are going to get to more no's than yeses. Mas os nãos, eles são inteligência, porque, como eu digo, o não, ele vem com um porquê. E aí você pode ajustar, você volta e aí você continua. Não, esse é o tipo de assunto, Felipe, que são os assuntos que a gente discute no CEO Grind, né, na versão em inglês. Wesley, ele não é da finança, mas ele é um business owner e ele sempre tem as dicas dele, como que ele consegue reestruturar, conseguir mais investimento, né? Quando ele foi do plumbing para o elétrico, depois added the remodeling, all of those things he had to jump, right? E ele precisava de um catalisador. E normalmente, quando você tem um negócio, os seus catalisadores são alguns, né? Não muitos. As pessoas, você pode contratar um cara que vai ser o seu catalisador para sucesso, né? Pode ser um advisor, etc. Mas muitas vezes é o dinheiro. É o dinheiro para você poder. E você precisa do banco. Você precisa de alguém como o Felipe. Você precisa de alguém, né? O Felipe identifica, você tem que reduzir o direct cost. Aí você traz um consultor operacional. Você precisa, né? Você precisa de reestruturar o seu customer service, porque
tem muita chamada perdida, aí você traz um consultor mais de call center, de WFM, esse tipo de coisa, né? Mas super interessante, muito feliz de você ter aceitado fazer isso. Esse é o nosso primeiro episódio em português. Em português, né? Então, se vocês gostaram do meu sotaque brasileiro, americano, nem sei que tipo de sotaque eu tenho, todo mundo tira sarro de mim, né? Subscribe para mais, né? Como que é? Inscreva-se, dá o joinha. Como é que é outra coisa que eles têm que fazer, ô Felipe? Dá um like, né? Dá um joinha. Dá o joinha, dá um like. E as notificações. Notifications, that's right. Porque agora no domingo o Felipe vai estar vindo com a gente aqui com o CEO Grind, como a gente fala, em local, right? On location. On location, para gravar o primeiro episódio ao vivo no Brasil, fora dos Estados Unidos, do CEO's Grind. E também a gente vai introduzir oficialmente a Studio House, que é a primeira franquia de hotel no Brasil. Nesse momento a gente vai ter muitas pessoas interessantes. Monte Alegre do Sul é uma joia a menos de 2 horas de São Paulo, né, com muitas pousadas, alambiques. Eu sei que o Felipe falou de whisky e charuto, mas aqui tem cachaça e salaminhos fantásticos, restaurantes, cachoeiras. Aqui é um Brasil tranquilo, é um lugar que pessoas como nós, eu quero relaxar, trabalhar mais focado, sem nenhuma notificação e trânsito na cidade. Lugares como Monte Alegre do Sul, como o interior de São Paulo e também de Minas, e tem tantos estados fantásticos no Brasil, tanto lugar bonito para fazer negócio, para conhecer gente, assim, e é o meu objetivo com CEO's Grind. Little by little, getting people to know the places that I do business in, that I love, and that I think there's tons of potential, right? So, eu tô fazendo legwork para que o pessoal que está assistindo não tenha que fazer, e também para gerar uma certa curiosidade e uma discussão, né, saudável agora no mundo que as barreiras estão, né, sendo destruídas e está todo mundo para tudo quanto é lugar. Então eu não quero alongar muito. Felipe, se você quiser fazer um plug, o que você quiser, velho, o que você tiver na sua cabeça aí, que você queira falar para falar tchau para todo mundo. Eu queria agradecer a oportunidade da gente conversar, honrado de estar no primeiro episódio em português híbrido, né? Porque volta e meia a gente fala uns termos em inglês aqui. As conversas com o Jay e com o Eric, seu sócio na Studio House, são sensacionais, porque a gente tá falando em português, alguém fala um termo em inglês, a gente transforma para inglês, aí fica falando em inglês, alguém fala um termo em português, volta. É uma beleza, é uma mistureba de língua sensacional. É um carnaval. Mas, é um carnaval. Mas eu tô honrado de estar no primeiro episódio em português. Deixo o convite aí pro live lá em Monte Alegre do Sul, né, que é o nome da cidade. Interior de São Paulo, lindo. Realmente o Brasil é um lugar maravilhoso e cheio de oportunidades de negócio, cheio do que a gente chama aqui de jabuticabas, né, que é a fruta que só tem aqui, só dá aqui, só existe aqui. E essas jabuticabas trazem diversas oportunidades de negócio, de investimentos, de assimetria de risco e retorno. Então tem coisas sensacionais no Brasil. E para despedir, novamente agradecer, eu vou fazer o meu merchan aqui do pessoal seguir a UNITA, conhecer o nosso trabalho de consultoria. Também eu estou com esse produto novo que é de Investors Relations, relacionamento com investidores as a service. Então de montar toda a estrutura já de relacionamento com investidores, etc. E o terceiro que está já para ficar pronto, que é a UNITA Capital, que é de conexão com o mercado de capitais. Então, para estruturar CRI, CRA, debenture, CR, todos os instrumentos FDIC, todos os instrumentos que a gente tem no mercado de capitais brasileiro também, a UNITA Capital vai estar trabalhando em trazer essas empresas que não têm acesso ao mercado de capitais para ter. I love it. Que é uma oportunidade incrível. And let me tell you, Felipe, the moment that you can replicate that into the US, because the access to capital, while easier, the information about doing it the right way, it is not as accessible as I would like it to be, right? As a business owner. So I think E no Brasil também, voltando para o português nesse carnaval, né? Eu tenho uma grande amiga que é odontóloga, né? E ela tem o coisa dela, né?
em São Paulo capital, e eu sei que uma da dificuldade dela e das amigas dela que fizeram, né, Unip, essas universidades boas de odontologia, de conseguir o capital para alugar uma máquina de raio-x como você, como seu pai fazia, né? Então, todo esse tipo de coisa, às vezes a pessoa tá lá, tem um talento, sabe, trabalha 12 horas por dia, mas ela só tá indo no loan shark, né? Eu não digo loan shark, mas ela tá indo no banco com o pior, o pior das taxas, entendeu? E não respeita your expertise, não respeita o seu pedigree, não respeita o seu livro de clientes, não respeita o seu cash flow. O banco são 2, 3 critérios, se você não, né? Não tem. E o banco, a jogada do banco é porque para ele vai estar dando diversos desses créditos para diversas pessoas. Se você não quiser, tem trocentos outros na fila, né? O coisa dele é isso. Mas quando a gente pensa em pequenos negócios querendo acessar o mercado de capitais, e a gente consegue fazer tipo uns club deals, de juntar vários desses, diluir o risco e trazer isso como um produto unificado para o mercado de capitais, é bem interessante. Tem bastante coisa para a gente explorar disso. Depois a gente pode marcar um episódio só para falar sobre alavancagem, crédito, mercado de capitais e como trazer esse mercado de capitais para o pequeno e médio empresário brasileiro. E nos Estados Unidos, adoraria conhecer mais. Acho que em primeiro momento, por não conhecer todas as estruturas financeiras que existem lá, eu consegui ajudar, porque finanças corporativas é mundial, né? Claro. Isso é a mesma língua para todo mundo. Consigo ajudar sobre essa ótica de modelagem financeira, do que é que o cara quer ver, como aumentar a valuation, como não quer, etc. E depois de um tempinho estudando as estruturas americanas também, já rapidinho a gente já faz acontecer. Com certeza. E tá convidado quando você for Cleveland, there, if you go to Chicago, you have a nice business, é 1 horinha, velho. Eu sou doido pra conhecer Chicago. Tem muita coisa de música. Nos Estados Unidos eu quero muito fazer aquela rota que eles falam, que é a rota do jazz e do blues. Uhum. Que eu não sei exatamente que estado começa, mas começa um pouco mais pro sul e vai subindo, né? Uhum. Dá pra fazer de carro, de moto, é uma coisa que eu sonho um dia fazer. E tomara que a sua parceira goste disso também, ou você quer fazer sozinho? Ela é aquele negócio, né? No relacionamento a gente acha. A gente faz isso e aí depois com ela a gente vai num show de pagode e tá tudo certo. Então fechou. Então tá bom, Felipe. So, thank you everybody for watching. Subscribe. Unida Estratégia Financeira Unita Estratégia Financeira está no LinkedIn. Subscribe, notification. Se você quer que o Felipe faça uma série sobre capitais, mais acesso fácil ao dinheiro, que perguntas você tem que fazer, o que você tem que preparar, eu sei que ele adoraria fazer uma série, e eu adoraria fazer o co-host de ser a mente curiosa fazendo as perguntas difíceis. Então, se vocês querem, thumbs up, a gente faz acontecer. Maravilha. Obrigadão, viu, meu cara? Obrigado, um abraço. Let's stay in the grind, folks. Subscribe!